Eu costumo pensar essa exposição como uma espécie de download emocional, porque ela foi um processo de desempacotamento de várias reflexões e afetos que surgiram nesse meu primeiro contato com a Polônia. A Polônia é a terra de origem dos meus antepassados e dos meus 4 avós e, enfim, eles vieram para o Brasil logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas perderam boa parte da família, se não a quase totalidade, na Segunda Guerra. Minha mãe dizia que ela sentia saudades também das florzinhas de sua cidade, Pchelmes, e que tinha uma macieira em seu pomar. Minto, tinha outra referência também. Meu pai contava a história de uma tia-avó dele que colocava mortalha para tomar sol no breve verão de Demblinirina. É um momento de confronto com um lugar onde estavam depositadas todos os meus históricos e narrativas de exclusão e, ao mesmo tempo, de uma certa forma bastante ambivalente, também toda uma relação de pertencimento, onde eu me reconhecia em várias coisas, desde a pele das pessoas até a comida. Essa é uma das obras, ela se completa com uma série de postais que são imagens que eu fui registrando ao longo da viagem, e esse núcleo, para não chamar assim de uma obra fechada, ele está intimamente relacionado com um vídeo que dá título à exposição, Quanto Pesa uma Nuvem, que é o meu trajeto de Cracóvia até Auschwitz. Arrematando essas duas obras, ou 2 momentos da exposição, que aparecem uma série de carimbos, que é uma série que eu chamo Perguntas Pedras, que é esse conjunto de carimbos onde eu concentrei as principais questões que apareceram nesse meu diário e que acabam configurando peças que fazem referência, por um lado, à experiência mesmo mais marcante, mais visível da guerra, que é a tatuagem do número nos corpos, e que permitem também, ao serem liberados para o público, uma relação quase que de catarse, de quebra-muros, na medida em que as pessoas são convidadas a associar essas perguntas aos postais da série, dessa obra perturbadoramente familiar, ou carimbarem a parede, e o que tem se configurado aí como um dos momentos aí mais decisivos e imprevistos desse conjunto de obras que foram reunidas nessa exposição no Vídeo Brasil. Bom, o projeto tem uma série de continuidades em relação a métodos que eu venho desenvolvendo na minha experiência pessoal de trabalho como artista, seja naquilo que diz respeito a estratégias de como transformar o público em participante ativo do projeto e não interator, não alguém que responde a demandas minhas, mas sim uma esfera de ampliação das questões e de redirecionamentos. Isso tem acontecido de uma maneira mais do que encantadora, uma maneira cativadora na experiência do público com os carimbos e a parede divisória entre a área externa
da exposição e a área interna mais reservada, mais silenciosa. Ela é uma exposição que me surpreendeu ao terminar a montagem, como nós havíamos conseguido chegar a uma entrega que fosse, ao mesmo tempo, respeitosa com a dor e com os afetos que essa narrativa embutida aí nessa pergunta, quanto pesa uma nuvem, trazem, e ao mesmo tempo operassem numa esfera de delicadeza onde essa dor não fosse uma reverberação de uma história de traumas. Nesse conjunto de dificuldades aí que esse projeto envolveu, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da minha capacidade de lidar com os meus acervos, os meus fantasmas, as minhas ausências, como história sem rastros e com tudo que isso implica, era também, do ponto de vista mais estético, talvez, a minha presença dentro do trabalho. Eu tenho uma estratégia desenvolvida aí ao longo de anos de embate com as imagens, de trabalhar a paisagem com o mínimo de presença humana. As paisagens, elas aparecem sempre no seu estado mais bruto e mais ausente. E nesse trabalho, pela primeira vez, eu lidei não só com a presença humana, mas essa presença humana era a minha presença. Então, não só porque o projeto diz respeito a uma história particular minha, mas uma narrativa que é compartilhada com uma série de outros atores, mas porque era a minha voz conduzindo todo o fluxo entre obras que ocupam o espaço do Galpão VB e que constituem essa, não sei se definiria como instalação, como exposição, como essa experiência que é o Quanto Pesa uma Nuvem.